assistirem e também está sendo gravado para colocar no canal do YouTube, tá bom? Então tá, hoje a gente vai falar de busca em texto. Na verdade, busca em texto acho que é um problema bem prático, né? Se a gente parar para pensar, toda hora que você, sei lá, você está num documento, num PDF, num documento de Word, né? E você faz um Ctrl F e digita uma string lá, qualquer uma expressão. Muitos programas têm essa funcionalidade, né, de pesquisar qual que é aquela string que a gente está justamente querendo achar, né? Também, se você for pensar em alguns programas utilitários do sistema, quando você faz uma busca, sei lá, no Linux, usando um comando grep, por exemplo, ou o comando find, tá? Então, basicamente, todos eles usam esse algoritmo os algoritmos de busca, né? O assunto de algoritmos de busca. Tem outras coisas, eu não sei se eu posso entregar muito aqui, mas eu vou dar algumas pistas. Que às vezes você pode enxergar alguns elementos do algoritmo de busca para questões ainda mais interessantes, como, sei lá, a questão de alinhamento genético, alinhamento de genomas. Mas assim, saber como que faz a ligação entre algoritmos de busca textual com alinhamento e sequenciamento de genes, no primeiro momento parece que não é tão claro, tão nítido assim, mas quando vocês estudarem redução, isso, e quanto mais vocês exercitarem isso, mais claro vai saber como que vocês podem fazer essas ligações, certo? Então tá. Então a gente vai começar com o algoritmo mais básico de todos, o algoritmo de força bruta. Eu acho que assim, é bem legal a gente sempre ver o algoritmo de força bruta primeiro, né? Porque o força bruta é sempre o algoritmo, vamos falar assim, que primeiro é o algoritmo mais natural para a gente, né? Geralmente quando se pensa numa solução, você pensa na solução, geralmente é força bruta, né? E assim, ele é natural, ele é fácil de entender, ele é bom para ilustrar o problema, mas é interessante falar que muitos algoritmos, vamos falar assim, eficientes para vários problemas, eles surgem a partir da análise do algoritmo de força bruta, certo? Mas antes de eu fazer o algoritmo de força bruta aqui com vocês, eu queria ouvir de vocês. Eu tenho aqui, né, falando assim do problema de uma forma mais formal, né? O que é uma busca em texto? Né? Basicamente, uma busca em texto, eu tenho um texto e eu tenho um padrão, que seria uma frase, seria uma palavra, uma sentença, não importa, mas a gente chama isso de padrão, tá bom? E aí a ideia é localizar esse padrão no texto. A primeira ocorrência que a gente localizar, a gente retorna essa ocorrência, né? A localização dessa ocorrência. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui fica bem claro para a gente, né? A ação no laboratório de computação. Gente, estimular a ação aí. Não fui eu que fiz essa piada aí, nem fui eu que escolhi as frases. Mas a gente tem esse texto e a gente tem um padrão que é justamente ação, né? Então, ação é justamente a palavra, o padrão que a gente quer procurar nesse texto. E aí eu lanço a pergunta para vocês beleza, imagina que eu dei esse problema para vocês, eu falei assim, ó, se vira, eu quero que vocês encontrem esse padrão no texto. Eu queria ouvir de vocês aí, como que vocês resolveriam esse problema de um jeito bem natural agora? O que vocês acham? Diz aí, vou sortear. Os dois têm microfone, hein? Vou falar porque acho que a gente vai demorar um pouquinho. Isso. Se for, você deve percorrer o array do início ao fim, procurando
por aquela sequência exata. Isso? Então, tipo assim, a sua ideia, então, Beatriz, é a gente, sei lá, a gente começa aqui, a gente começa desse cara aqui, né? Aí a gente procura a sequência exata, né? Sei lá. Aí, para procurar a sequência exata, a gente vai lá e vê. A é igual a H? Né? Não. E aí, o que você faz? Você vai pro próximo e pergunta: O próximo A de acentuada quem? é igual A acentuada é igual a... Ah, tá, entendi. Então, a sua ideia é justamente essa. Eu vou lá ver se eu entendi isso. Ó. Ver se eu entendi. Primeiro eu comparo. Deixa eu usar uma outra cor aqui para ficar melhor. Então, primeiro eu comparo H é igual a A. Né? Aí a gente fala, não, H não é igual a A. Então, a gente corta aqui e vai para o próximo. A acentuado é igual a A, né? E assim por diante. Né? Até a gente encontrar uma sequência. Você concorda com essa ideia, Giovanni? Sim, a gente fosse o bruto mais óbvio, né? Legal. Tipo... É o mais óbvio, eu falei. Tipo, é porque você, literalmente, você pesquisa ponto por ponto, sequência por sequência, e acha a palavra inteira, né? Exatamente. Que é o padrão que você não. Exatamente. Então, vamos rodar esse algoritmo aqui, né? Rodando o algoritmo, a gente vai ver A é igual a H, né? Não é igual a H. A gente vai avançar para a próxima posição, né? A acentuado é igual a A. Não. A gente avança mais uma posição. A é igual a espaço. Também não. Aí a gente vai ver A é igual a A. Sim. A é igual a A. E aí a gente começa. Beleza. Se A é igual a A, eu posso começar a percorrer justamente a minha próxima letra do meu padrão, certo? Então, C cedilha é igual a C cedilha, A contil é igual a contil, O é igual a O, Ok, encontrei meu padrão, certo? Então, como vocês notaram aí, o algoritmo que veio primeiro na cabeça de vocês é justamente esse algoritmo força bruta. Força bruta porque, assim, vamos falar assim, a gente está tentando a combinação possível desse nosso problema. Eu queria falar assim, vamos trazer isso um pouco para análise de complexidade para ver o tão ruim que essa força bruta é. Porque assim, não necessariamente o força bruta é um algoritmo exponencial, tá certo? Às vezes o força bruta ele é um algoritmo, sei lá, tratável. Eu queria saber assim, eu vou lançar esse exercício aqui, ó. Vamos dizer que o texto, né? Se o texto para um texto de tamanho M, deixa eu colocar aqui em outra fonte, senão eu fico com IRC. Então tá. Então, se eu faço assim, ó, para um texto, né, de, sei lá, tamanho M, né, e um padrão, né, texto de tamanho N, né, N, e um padrão de tamanho M, qual a complexidade? Complexidade de tempo. Alguém saberia me falar? Deixa eu trocar aqui para o nosso audiência no YouTube conseguir ver. Diz aí. Alguém sabe me responder essa pergunta? N. Por que você acha que é N, ô Beatriz? Fala aí pra gente. Acho que deve ser porque você vai percorrer, né? Uhum. Esse array somente uma vez.
Seria isso? Essa é por aí. É por aí. O que você acha? Continuo construindo nessa ideia. Porque, com certeza, a gente tem que percorrer, né, no pior caso, a gente vai ter que percorrer todos os caracteres do nosso array de texto, né? Esse, tá certo? Só que você pode... porque dependendo da situação, você ainda tem aquela palavra o padrão, né? Porque quanto o padrão for maior, talvez a gente não ache o padrão de primeira. Porque vamos pensar se esse A fosse A normal. Teoricamente, você achou o primeiro do padrão. Aí você pegaria o segundo, só que o segundo você não acharia logo em seguida. Isso é verdade também. Mas então, como é que eu consigo relacionar essas duas variáveis aqui que eu falei agora? Ó? Eu tenho N, que é o tamanho do meu texto, e M, que é o tamanho do meu texto. Com certeza, Beatriz, eu concordo com você que no mínimo um tempo linear, né? Linear é o mínimo. A gente tem que ser. Por quê? Linear é o mínimo. O que seria linear? Né? Linear é justamente O de N. Né? O de N, no caso. Por quê? Porque, de qualquer forma, a gente tem que percorrer o nosso texto, no pior dos casos, o texto inteiro para achar o nosso padrão. Tá certo? Então, ele é o mínimo. Na verdade, é bem importante vocês colocarem isso na cabeça, que são pouquíssimos os problemas da computação que a gente resolve em menos que o tempo linear. São geralmente os algoritmos ali de divisão e conquista, que é uma técnica de desenvolvimento, né? Técnica de projeto de algoritmos que vocês vão estudar na teoria. Mas linear é o mínimo. Mas e o M? Qual que é o lance aqui do M no problema? Alguém consegue me dizer na hora que eu fiz o algoritmo aqui, eu vou fazer de novo para ver se vocês conseguem ver qual que é o ponto, né? Então, eu primeiro testei esse com esse, né? Aí não era. Aí eu passei esse com esse, também não era. Aí na hora que eu cheguei no A, eu comecei a caminhar no meu padrão, não foi? O que acontece se no último caractere aqui, em vez de ser O, fosse, sei lá, T? O que ia acontecer? Eu ia ter que começar tudo de novo, né? Eu ia ter que começar do A. Sim. E eu acho que seria N, tipo, elevado a N, não seria essa ideia? Tipo, que o pior dos casos você pegaria N no tamanho do padrão que é M, elevado ao número de vezes. Não seria M vezes N, não? Porque para cada palavra, né, para cada letra, no pior dos casos, você teria que percorrer M vezes, tá certo? Então, no caso aqui da nossa análise, Beatriz, vê se fica claro para você, é que assim, né, basicamente, né, a gente aqui tem, no pior caso, temos que fazer M vezes N comparações, certo? Consegue enxergar isso, Beatriz? Porque para cada, né, vamos até inverter aqui, N vezes N, né? N vezes N. Para cada posição no nosso texto, para cada caractere no nosso texto, no pior do caso, eu tenho que analisar todos os N ali no caso, tá certo? Então tá. Então, dá para a gente fazer melhor? Sim, é claro que dá para a gente fazer melhor, porque senão a gente não estava aqui na aula, senão não precisava, senão... Então vamos tentar entender qual que é essa estratégia que é melhor. Gente, bom, pesquisa em buscas textuais é uma coisa tipo assim, bem clássico da computação, são algoritmos muito estudados. Dá para ver que é tão clássico que o algoritmo aqui que a gente está estudando é de 1977, tá bom? Então é bem antigo, né? Já vai fazer o quê? Já fez 30, 40, a gente já está indo para quase 50 anos desse algoritmo, certo? E esse algoritmo aí, ele foi proposto, ele é um algoritmo bem fácil de entender, tá? Ele não é o melhor algoritmo de todos, tem um outro algoritmo que depois eu falo dele, mas enfim, ele é proposto pelo Boyer e Moore, né? Ele é proposto pelo Boyer e Moore, que eles falaram assim, olha, o negócio é o seguinte,
Porque se a gente, na hora que a gente estava buscando o nosso texto, a gente estava sempre buscando, né, do início da primeira letra alinhada com a primeira letra do texto, né? Aqui, ó, eu tinha essas duas aqui que estavam alinhadas, ó. Essas duas aqui. Eu inicio a minha comparação colocando essas duas alinhadas e aí eu sigo, não é? Aí, em vez de eu começar do meu padrão, né, da esquerda para a direita, por que eu não começo aqui, ó? Por que eu não começo daqui? Porque olha só, se o A é diferente do O, não tem como, né? Não tem como, ou vamos falar assim, nesse alinhamento aqui, não tem como de eu ter o padrão aqui dentro, né? Porque se o A não é igual ao O, no mínimo eu tenho que deslocar o A, eu tenho que deslocar minha palavra de forma a conseguir coincidir o A do meu texto com alguma ocorrência da minha palavra. Porque senão não tem como. Vou mostrar isso para vocês. Olha só. Então, opa, voltei para o slide anterior. Então aqui, ó. Primeira ideia é eu comparar o A com o O. Nesse caso, do A com o O, eu não tenho nenhuma equivalência entre os dois. Então, eu já sei que vamos falar assim, nesse alinhamento, né? Esse alinhamento que eu escolhi para essa palavra aqui, ó. Esse alinhamento não tem um padrão. Aí, o que o algoritmo fala? Olha, em vez de eu tentar caractere a caractere, vamos fazer o seguinte, deixa eu procurar no meu padrão, né, se existe, né, alguma outra ocorrência desse A. Porque se existir alguma ocorrência do A, né, a primeira delas, né, da direita para a esquerda, né, eu vou alinhar e vou tentar fazer a comparação a partir dali. Certo? O que vocês acham da ideia? Assim vai simplificar bastante para a busca. Vai simplificar. Porque olha só. Vai reduzir. Porque olha só, o O aqui já não deu. Então o que a gente pode fazer, né? O ideal seria a gente deslocar, né? Deslocar até aqui, né? Que seria o nosso próximo A. Na hora que a gente faz esse deslocamento, olha só. Desloquei, tá? Desloquei. Por quê? Não é porque ali era onde eu casaria, né? Onde que eu conseguiria localizar minha palavra, não. Não é por causa disso. É porque eu olhei e falei, ó, eu não consegui, né? Eu não consegui ter duas letras iguais no A do meu texto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a primeira ocorrência de A no meu padrão. E no caso, a minha primeira ocorrência de A no meu padrão foi exatamente essa daqui, né? Foi exatamente essa daqui. Tá, beleza. E aí, o que eu faço? Bom, o que eu faço? O algoritmo fala para eu escanear da direita para a esquerda. Certo? Então, vamos escanear o texto, né? Vamos escanear o texto da direita para a esquerda, casando com o padrão. Então, vou lá. Ó, O é igual a O, A contil é igual a contil, C cedilha é igual a C cedilha, e A é igual a A. O que aconteceu? Eu encontrei o meu texto muito mais rápido. Na verdade, se a gente fizer uma comparação, né, no outro, eu precisei de 3 comparações, que eu comparei com H, com A com acento, com espaço. E aí depois que eu comecei a encontrar a minha palavra. Aqui eu só fiz uma comparação que não estava dentro da minha palavra, né, do meu padrão. O resto tudo era só comparar com o meu padrão. Tá certo? E aí, o que vocês acharam? Conseguiram pegar a ideia? Legal.
Gente, na verdade, esse algoritmo, ele melhora absurdamente o tempo de execução, tá certo? O tempo de execução aqui, ele consegue ser, vamos falar assim, em questões práticas, vamos falar assim, quase sempre, né? Quase sempre em situações práticas, esse algoritmo ele tem tempo linear. São pouquíssimos os casos que ele degenera para o caso onde a gente tem a comparação de M vezes N, tá certo? Então é bem interessante esse algoritmo. Mas dá para fazer melhor. Sempre dá para fazer melhor. Porque eu acabei de falar com vocês, né, que tem alguns casos aí que eles não podem ser, que eles não necessariamente são os melhores. Como que a gente faz melhor? Bom, a gente faz melhor do seguinte jeito. Esse cara aí, né, Horspool, em 1980, ou seja, 3 anos depois, ele falou assim, olha, esse alinhamento que a gente está fazendo, na verdade, que a gente alinhou o A com o A, né, esses dois A's aqui, né, ele falou assim que, na verdade, a gente pode fazer um alinhamento com qualquer posição do nosso padrão com o nosso texto. E o Sunday, né, Sunday não é de domingo, né, 10 anos depois, falou assim, por que a gente não pode sempre olhar assim, ó, se eu casei com esse cara aqui, se não dava H com A, não eram iguais, por que eu tenho que comparar, né? Por que eu tenho que comparar sempre o O com o último, né? O O com o último. Por que eu tenho que, na hora que eu arredei, né? Igual eu fiz lá. E por que aí eu comecei a comparar o O com o O? Por que eu não posso comparar com esse aqui? Mostrar para vocês isso. Olha só. A ideia da melhoria é a seguinte. Primeiro, eu vou verificar a primeira letra dos dois. Certo? Verificar a primeira letra dos dois. Aí o que eu vou descobrir aqui? Ó? Que o H não é igual a A. Certo? E aí o que eu vou fazer? Em vez de eu olhar, né, procurar qual que é a sequência que eu conseguiria arredar, né, e criar um novo alinhamento, que seria esse cara aqui, sair procurando, o que eu vou fazer? Eu vou procurar em relação ao meu C aqui, ao meu C, tá? Em vez de eu procurar com o meu A, eu vou procurar com quem que eu posso para quem que eu posso justamente alinhar. Beatriz falou ali, por causa da área de cobertura ser maior, se começar pela última letra. É justamente isso, Beatriz. E se a gente começa da última, por que a gente não pode começar depois da última? Porque assim, a gente pegou o nosso texto e tentou fazer a busca assim, né? Por que eu não podia pegar esse cara aqui, né? Que aí eu conseguiria alinhar mais, né? Porque assim, necessariamente, né, o cara que está depois do meu último caractere, ele também tem que fazer parte do meu padrão. Porque se ele não fizer parte do meu padrão, eu não vou localizar a palavra que eu estou querendo. Então, eu posso procurar ali sim, tá certo? Então, eu vou justamente alinhar ali, né? Eu vou falar assim, ó, beleza, tem algum C cedilha para eu conseguir, no meu padrão, para eu conseguir fazer um alinhamento? Aí eu vou falar, opa, tem, né? Então vamos lá e a gente alinha os dois. Ok? E aí o que a gente faz? A gente executa o nosso, né? A gente alinhou os dois e aí a gente executa o próximo passo. Ó, o meu A está alinhado com o A? Tá. Então vale a pena eu checar se o meu padrão está ok. Então, se o meu padrão está ok, o que eu vou fazer? Eu vou executar o algoritmo de Bohr-Muri. O algoritmo de Bohr-Muri é o seguinte. Eu começo do último caractere e vou escaneando. Né? Tá certo? Aqui no caso, para esse exemplo, a gente acabou gastando duas comparações ao invés de uma. É claro por causa do exemplo e é para não perder muito tempo. Mas a ideia é que quando a gente adiciona esses dois passos extras, que é eu verifico o primeiro caractere e depois eu verifico, né? Depois eu verifico ali o meu... na hora de eu fazer o meu alinhamento, em vez de eu fazer o meu alinhamento com
um cara com uma letra que está dentro do meu padrão, eu considero, né, dentro daquele intervalo ali do meu padrão com o texto, eu pego o próximo caractere do meu texto para fazer o meu alinhamento. Certo? Queria saber aí, gente, ficou com dúvida? Giovanni, Beatriz? Eu entendi. Entendeu, Giovanni? Uhum. Legal. Então, o que está faltando? Está faltando uma outra coisa aqui. O tempo inteiro eu estava falando assim, beleza, a gente tem que, na hora que a gente for fazer a gente descobrir, né, por exemplo, eu falei assim, né, vamos voltar aqui para o passo anterior, né. Aqui, o negócio é o seguinte, como é que a gente sabia quantos caracteres que a gente tinha que arredar, né, que a gente tinha que pular para justamente fazer essa comparação alinhada? Como que a gente sabia isso? Porque não tem condição de toda hora que eu for lá ter que fazer essa verificação, eu ter que ir lá pesquisar onde que tem um caractere no meu padrão, que eu estou querendo fazer aquele alinhamento. Ah, encontrei, aí eu faço meu alinhamento. Vocês concordam comigo que não tem como eu fazer isso? Porque, tipo assim, senão não ia adiantar de nada, porque senão eu ia ter que, toda vez que eu tivesse que fazer um alinhamento novo, eu tinha que percorrer minha palavra e assim por diante. Vocês concordam comigo que isso é um problema? E se vocês concordam, o que eu posso fazer? Como calcular, né? Vou digitar aqui no último slide. Enquanto vocês pensam aí. Como calcular de forma... Não, como alinhar de forma eficiente a palavra. O padrão com a parte do texto sendo procurada, analisada. Alguém tem alguma ideia aí do que a gente pode fazer? Um chute? Talvez olhar olhar os espaços e fazer tipo salto. Pra botar a resta uma boa. Ô Beatriz, olhar os espaços. Ô Beatriz Giovanni, eu acho que tabela é uma ideia legal. Não, é uma ideia legal. Só que não é uma tabela hash. Na verdade, assim, é uma tabela, de certa forma, que a gente vai conseguir falar para cada caractere aqui quantos caracteres que a gente teria que pular para alinhar, tá certo? Porque olha só, se eu quisesse alinhar, né? Se eu quero saltar o A para essa posição aqui, né? Eu tenho que andar com A 3 caracteres, tá certo? Então o que eu vou fazer, ó? Aqui eu vou olhar assim, ó, o O, se eu quiser arredar o O, né? Eu sempre arredo o O de 1. Aqui eu arredo o AC cedilha, para eu arredar o AC cedilha e colocar o AC cedilha, o A contínuo nessa posição, eu tenho que rodar 2 posições. Né? Se eu quero colocar esse cara nessa posição, eu tenho que andar 3 posições. Entendeu? Vocês concordam comigo? Então, na verdade, é uma tabela que eu vou falar assim, para cada caractere, e aqui não é todos os caracteres, não. É assim, eu só quero saber qual que é a primeira ocorrência daquele caractere e para eu saber quanto que eu tenho que alinhar aquele caractere. Porque eu não estou interessado em alinhar campo a campo. Eu estou querendo alinhar caractere a caractere. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O negócio é o seguinte. Vou colocar aqui. Utilizar uma tabela. E a ideia toda é uma tabela pré-computada. Porque essa tabela ela independe do texto que a gente está fazendo de busca. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos dizer que aqui, né,
E a gente chama essa tabela de tabela de saltos, tá certo? Tabela de saltos. Vamos dizer que a gente tem esse padrão aqui. Esse aqui é o texto do nosso padrão, né? A string do nosso padrão, que é padrão, tá certo? E aí aqui a gente tem, né? A gente vai considerar os índices de trás para frente. A gente tem o índice 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? E aí o que a gente vai fazer, ó? O negócio é o seguinte. Onde que, ó, saiu cortado aqui, eu vou cortar. Ó, o A, né? Da direita para a esquerda. Qual que é o índice da esquerda para a direita, né? A gente faz da esquerda para a direita. Qual que é o índice que ele aparece primeiro? É o 5. Beleza, é o 5. Então a gente gravou 5 aqui, né? E a gente continua buscando aqui, ó. O A, ele aparece de novo? Aparece lá na posição 2. Então, peraí, ó. Em vez de eu guardar a posição 5, eu vou guardar a posição 2. Então, corto 5 e coloco a posição 2. Por quê? Porque o algoritmo lá, quando a gente estiver computando, a gente sempre está interessado, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, quando a gente estiver analisando. Então, eu quero sempre achar o meu A que está mais à direita. E quando a gente faz o nosso scan daqui para cá, né, a gente percorre o nosso padrão daqui para cá, é justamente para ir atualizando de pouquinho em pouquinho quais seriam as posições, em quantas posições que a gente teria que arredar o nosso padrão. Então vamos tentar olhar aqui de novo. Ó. O D, por exemplo. O D, ele tá, né? O D significa que a gente teria que, para eu alinhar com o D, eu teria que andar 4. Né? Eu teria que pular 4, saltar 4 caracteres. Beleza, aí eu vou lá e escrevo 4. Existe uma outra ocorrência de D aqui para a direita? Não. Então é 4. E aí eu vou fazer isso com todos os caracteres do meu padrão. Por todos os caracteres. E os outros caracteres, né? O que quer dizer os outros caracteres? Todos os caracteres que não tiverem no meu padrão, ou seja, tá, B, M, E, J, não tem no meu padrão, tá certo? Para todos os caracteres que eu não tenho no meu padrão, o número de salto que eu tenho que fazer é o tamanho da minha palavra inteira, o tamanho do meu padrão inteiro. Então, todos os outros caracteres do alfabeto, eu vou ter que saltar 7 caracteres. E aí eu tenho essa tabela. Com essa tabela, independente do texto que eu tenho, na hora que eu encontrar um caractere que não corresponde ao caractere que eu estou analisando no meu padrão, eu tenho que fazer um salto. E aí eu vou falar, ó, eu estou no caractere A. Eu tenho que saltar quantos agora? 2. Eu estou no caractere P. Eu tenho que saltar quantos? 6. Tá certo, gente? Conseguiram entender aí? Sim. Tranquilo, Beatriz? Eu percebi. Tá. E aí o negócio todo é o seguinte, né? Aqui é só para deixar fazer um complemento aí, que o negócio é o seguinte, ó. Quando utilizar, né, esse algoritmo, quando que é bom utilizar esse algoritmo? Alguém saberia de me dizer? Eu nem falei dos outros algoritmos, mas de cara, quando que é bom eu utilizar esse algoritmo? Qual que é o problema desse algoritmo? E olha que vocês nem viram outros algoritmos. Diz aí, Beatriz. Quando o que você está buscando vai ser sempre aquilo que você busca mesmo? Tipo, não sei como definir isso. Isso. Se a palavra for sempre a mesma. Isso. Então, isso, exatamente isso. É tipo assim, ó. Quando que a gente utiliza esse algoritmo? Porque se a gente efetua a mesma busca várias vezes, é interessante utilizar esse algoritmo, porque a gente só computa a tabela uma vez e a gente vai reutilizar essa tabela para todas as nossas pesquisas, tá certo? Eu vou trazer isso um pouco para um mundo mais palpável, né? Sei lá, se você tiver num sistema de busca, e vamos dizer que se o seu sistema ele é implementado de uma forma eficiente,
uma coisa que você pode fazer é salvar, né, gravar as palavras que são mais buscadas, ou as buscadas com mais frequência, né? E aí você grava isso numa memória, né? Você cria uma estrutura para gravar quais são as tabelas, quais são as pesquisas mais utilizadas, e toda vez que você for fazer uma pesquisa daquele tipo, você basicamente vai reutilizar uma tabela que você já havia pré-computado. Tá? Na verdade, isso é muito utilizado. Você pode utilizar isso para... Ou, tipo, muito, muito. Sério. Né? Só que tem um porém. Né? Pois é, Beatriz, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer esses exercícios. Então, por exemplo, muitos sistemas de busca, eles fazem aquelas buscas assim, né? Que dão os nomes bonitinhos, né? Que ele cria um índice e tal. Então, se a gente pensar que na hora que a gente está criando esse índice para agilizar a nossa busca de textos, né? Textual, que ela é bastante utilizada, a gente pode fazer isso, né? Vem um ótimo exemplo aqui de SEO agora. Não sei se o Karan já entrou com vocês na parte de vírus, mas o vírus, na verdade, ele é um código malicioso, né? E você identifica o vírus através de uma assinatura de vírus. E a assinatura nada mais é do que um conjunto de caracteres, né? Um conjunto de bytes, e identificam aquele vírus, porque é um pedaço do código e ele identifica o vírus por aquele pedaço de código. Quando o computador, né, quando o antivírus está fazendo eu conheço o Paulo Amaral, é ótimo também. Mas enfim, quando o antivírus está fazendo uma varredura no seu HD por um vírus, pelos arquivos infectados, imagina que ele tem toda aquela base de vírus, né? Nossa, vou fazer um trabalho desse esse semestre, vou falar com o cara. Pra gente fazer um antivírus. Vai ser legal. Aí, tipo assim, o que você faz? Você pode pré-computar as tabelas de todas as assinaturas de vírus, e na hora que você for varrer os seus arquivos, você sempre varre, né, utilizando aquelas tabelas pré-computadas. Só tem um porém aí, né? O porém é que, como o algoritmo ele precisa de ter essa tabela, quando a gente tem vamos falar assim, uma tabela, né, um padrão que ele é muito grande, ele ocupa espaço. Né? Então, tipo assim, não tem como, né? A gente pré-computou essa tabela, a tabela vai ocupar espaço se a gente tem um texto muito grande. Mas assim, na prática, todo mundo sabe aí que ninguém procura um texto, ninguém procura um padrão do tamanho do texto. Tá certo? Gente, vocês conseguiram ver aí quais foram as analogias que eu fiz, quais são os pontos positivos e negativos do algoritmo e onde que daria para aplicar? Calma, você falou em detecção de vírus. Uhum. Essa detecção de vírus é porque ele grava o padrão com que o documento foi escrito? É porque, tipo assim, um vírus, na verdade, só entrando aí, porque eu tive essa ideia maluca que é agora, mas é verdade. É pra vocês verem como é que vocês podem utilizar os algoritmos em diferentes cenários. É porque um vírus, né, nada mais é, né, do que um arquivo binário. Todo mundo concorda comigo? Sei lá, você tem um arquivo binário aqui, exe, né? Tá? E aí esse arquivo aqui está infectado, né? Infectado. Triste. Aí o que acontece? O vírus nada mais é do que um programa que infectou esse arquivo binário. Tá? E a gente sabe que um programa ele é uma sequência de bits, certo? Uma sequência de bytes. Então, por exemplo, um vírus ele tem uma sequência de bytes que identifica ele. Sei lá, vamos falar assim, ó. A, B, S não, né? A, B, C, F, G, A. Tá. Vamos dizer que isso daí é uma sequência de bytes, tá? Que corresponde a um pedaço do vírus, tá? Isso é um texto, né?
eu posso abrir o meu arquivo binário e procurar esse texto lá dentro. Vocês conseguem entender isso? Conseguiram ver a analogia que eu fiz? Sim. Conseguiu? Giovanni, você conseguiu enxergar a analogia que eu fiz? Deu pra entender. Legal. Então vocês podem parar de usar os antivírus aí e codar o antivírus de vocês. E qual vai ser a aula de vírus, professor? Hã? Aula de vírus. Você vai ensinar a fazer vírus aí, Na O verdade, pessoal pergunta, né? na verdade, tipo assim, eu não sei, né? A minha tese é em SO, né? Mas, tipo assim, quando eu já dei SO lá em Florianópolis, eu dava SO lá na França também. Eu dei aula de segurança, então eu dei aula de como fazer vírus, sim. Oh, vai ser aula bônus aí no semestre. Aula bônus. Se eu virasse professor de SO, peraí, deixa eu salvar aqui. Pronto. Se eu virasse professor de SO, eu podia dar esses tipos de aula. Ah. Só fazer sugestão lá. Competição errada. Não, mas não precisa de ser com o Caran. Não, Porque o Caran, ele foi meu orientador, né, de TCC. Porque quando a gente fala que faz o curso de TI, o pessoal acha que a gente hackeia Facebook, faz vírus, formata PC. Gente, então, olha Essa só. parte do formatar PC aqui em casa também acho pra caralho. Gente, então, só pra gente encerrar nossa aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu tenho um código aqui pra gente analisar, tá? E aí a gente vai dar uma olhada no código. Deixa eu abrir ele aqui. Peraí. Esse código eu também vou disponibilizar para vocês. Tá? Opa. Agora que eu vi que eu não estou compartilhando. Tá pequeno, tá grande? Como é que tá? Tá bom. Tá bom? Só entrar aqui no... Então tá, olha só. Vamos olhar os dois algoritmos aqui primeiro. O primeiro algoritmo é um algoritmo toscão aqui, tá? O algoritmo toscão, que ele faz justamente o seguinte, né? Aqui a gente tem uma busca força bruta. N é o tamanho do nosso texto, é o comprimento do nosso texto, né? N é o comprimento do nosso texto e M é o comprimento do nosso padrão, tá certo? Aí aqui a gente tem o início, porque a gente começa da posição 0. Então a gente começa da posição 0 e vai até qual posição? A gente vai até a posição N menos M. Por que N menos M? N menos M é justamente o comprimento do meu texto menos o tamanho do meu padrão. Porque eu estou justamente querendo comparar o meu padrão, então eu não preciso ir até o final. Mais um, por quê? Em C, Java, não sei o que, é tudo indexado, né? De 0 a 1. Aí o que eu vou fazer aqui dentro? O que eu vou fazer aqui nesse while aqui? Eu vou tentar, né? Procura o padrão. Deixar assim porque eu sei, senão não compila. Aqui também, senão não compila. E aí o que ele vai fazer, né? Ele vai procurar o padrão na minha posição, posição do padrão, que eu começo aqui com 0, né?
até o início mais o deslocamento na posição do padrão. Então eu estou procurando naquele pedacinho ali da minha string, certo? Depois que eu executei esse while aqui, né? Se o meu while eu terminei com a minha posição do padrão, né? Posição padrão, ou seja, o tanto que eu andei na minha string, no meu padrão, ele coincidir com o tamanho do meu padrão, significa que eu achei justamente onde o meu padrão está localizado. E esse padrão está localizado no início. Se não, eu simplesmente tento a próxima posição do meu texto. Tá certo? Alguma dúvida aí, gente? Estou deixando assim para ficar formatado. Se der para colocar um pouquinho maior. Melhorou agora? Agora que eu vi. Desculpa, Beatriz. Então tá, então é basicamente isso. Então a gente vai percorrer o nosso texto inteiro e caractere a caractere eu vou tentar procurar o meu padrão começando naquela posição inicial do meu texto. Certo? Acho que esse algoritmo está tranquilo, né, gente? O outro algoritmo é justamente o algoritmo que a gente acabou de ver. E ele é bem pequeno também. Se você para pensar, ele é bem pequeno e ele é bem fácil de entender também. Deixa eu colocar aqui, porque aí o pessoal do YouTube vê a gente. Seguinte, ó. Primeira coisa aqui, vamos analisar a linha a linha aqui. Então, aqui o N é o padrão do meu texto. O início, ele fala onde que a gente está no texto, né? Posição inicial posição sendo analisada. Candidato. Posição candidata. Local, sei lá, não sei falar isso não. Local candidato onde nosso padrão se inicia, certo? Então, esse cara. Tamanho do alfabeto, 256. Por que 256? Porque, vamos falar assim, no meu alfabeto eu posso ter A, B, C, D, E, blá blá, mas eu posso ter A com acento, A com crase, A com tio, C cedilha, não sei o que. Na verdade, você tem que adequar o tamanho do seu alfabeto para realmente o tamanho do texto que você estiver buscando, né? Quer dizer, qual que é o idioma que você está buscando. Se estiver buscando em inglês, não precisa de ter A com tio, né? Mas enfim. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem a tabela de saltos. A tabela de saltos, né, que a gente está com um nome muito bonitinho aqui, ele justamente a gente tem, né? A gente vai percorrer, né? Primeiro, a gente vai iniciar a tabela com M+1, que é justamente falando assim, ó, inicialmente, a gente tem que sempre saltar o tamanho do nosso padrão inteiro mais 1. Se a gente volta lá nos slides, a gente falou que era 7. Né? Então aqui é justamente isso. A gente está falando, para todos os caracteres, eu sempre tenho que saltar o tamanho do meu padrão inteiro. Por quê? Isso aqui eu só estou inicializando a tabela, tá certo? E depois eu volto nessa tabela justamente preenchendo a tabela. Como é que eu preencho a tabela? Eu pego cada uma das posições da tabela, né? cada uma das posições do meu caractere e analiso. Eu estou com A. Eu vou lá e atualizo a minha tabela de saltos. O meu A está na posição tal. Né? Então, o meu A eu tenho que saltar M menos I. E é justamente porque a gente está analisando da direita para a esquerda. Certo? Então, esse aqui é a minha pré-computação. É justamente eu computo, né? Eu pré-processo essa minha tabela de saltos. E uma vez pré-processada essa tabela de saltos, eu tenho que justamente, né, iniciar aqui o meu algoritmo. Então, o meu algoritmo, novamente, ele vai começar da primeira posição do meu texto e ele vai até a posição N menos M mais 1. Por quê? Porque N é o tamanho do meu texto, menos M é o tamanho do meu padrão. Aí, olha só, esse while aqui, eu vou verificar justamente, né, se a minha ocorrência está legal. Né? Aqui eu estou buscando ocorrência
do padrão na posição, começando na posição início. Mais padrão, né? Início mais padrão. Por quê? Porque eu estou justamente vendo, né, no meu padrão e no meu início mais a minha posição do padrão, né? Estou vendo 1 a 1. E aí aqui é o seguinte, ó. Se a minha posição do padrão é justamente igual ao M, eu achei. Até agora, a gente fez a mesma coisa que a gente estava no nosso outro algoritmo. Só que, se eu não tiver achado, em vez de eu passar para a minha próxima posição, eu vou olhar na minha tabela de saltos. E assim que eu olhei na minha tabela de saltos, eu vou lá e falo, beleza. Então eu olho na minha tabela de saltos e eu salto aquela posição que eu precisaria. Então aqui eu salto justamente a posição dada na minha tabela de saltos. E aí meu início, em vez dele ser incrementado de apenas uma unidade, ele incrementa de várias. Certo? E aí, gente? Conseguiram entender? Beatriz? Absorvendo? Me conta aí qual parte que não ficou clara. Força bruta ou o Boyer-Murray? Segunda parte, tá. A segunda parte que você está falando é o algoritmo inteiro ou é com o pré-processamento? Aonde você está informando, tipo, qual é o seu padrão? A tabela de saltos está aqui em cima, né? Aqui é a tabela de saltos. O padrão, qual que é o padrão? Ele é um parâmetro do algoritmo. Então, o parâmetro do algoritmo é o texto e o padrão. Eu estou pesquisando no texto. Beleza. É uma função. Uhum. E aí, aqui, o que a gente está fazendo? Vamos lá de novo, só recapitulando. Então, sabendo que a gente tem o texto e o padrão, a gente pega o tamanho de cada um dos dois. Aqui eu estou pré-computando, né, a minha tabela de saltos. Certo? Eu estou pré-computando minha tabela de saltos. Uhum. Peraí, eu não estava anotando. Como é que ele pré-processa essa tabela de saltos? Inicialmente, ele inicializa como se para todos os caracteres no meu alfabeto eu tivesse que saltar o tamanho do meu padrão, que é M, mais 1. Eu teria que arredar meu padrão inteiro. Isso é uma inicialização da minha tabela. E aí depois eu percorro o meu padrão preenchendo essa tabela com os saltos realmente que eu tenho que fazer com cada caractere. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar qual que é o caractere na minha string, na posição I, né? E aí eu vou falar, beleza, esse caractere aqui eu tenho que saltar de M menos I. E aí eu vou atualizar minha tabela inteira assim. Então, primeiro eu preencho minha tabela uma vez, depois eu atualizo, né, os valores que realmente eu preciso de atualizar naquela minha tabela. E aqui, na segunda parte do algoritmo, é justamente tentar fazer essa busca, né, do nosso texto. Aí, o que eu faço? Eu continuo iniciando do primeiro caractere do meu texto até o último, só que o negócio é o seguinte, toda vez que eu encontro um possível candidato, né, para ser o meu texto, eu pesquiso se aquele meu candidato realmente é o meu texto. Se ele não for, em vez de eu incrementar o meu texto de apenas um, no próximo candidato do meu texto, eu vou incrementar ele do tanto que a gente preencheu a nossa tabela de saltos.
Tá certo? E aí eu vou alinhar e fazer novamente a mesma comparação. Esse aqui é um while. Ficou mais claro, Beatriz? Sim, agora sim. Eu tinha boiado uma parte ali mesmo. Obrigada. De boas. E aí, olha só pra gente fazer uma comparação aqui, ó, tá tendo um... Aqui tem um padrão gigante aqui, tá vendo? Eu quero procurar a letra I. Né? A letra I, né? Eu tenho um texto gigante, quero procurar a letra I. Na verdade é I, né? Em português. E aqui o texto é Whenever I smell asphalt, blá blá, né? Aí, aqui, a gente já consegue identificar muito certo aqui que o padrão seria esse I aqui, né? Esse I, e ele estaria muito no início ali. Vamos executar esse algoritmo junto para ver o que acontece. Java C. Não quero compilar esse cara. Acho que não vai compilar. Ó, compilou. Java C. E agora eu quero executar esse cara. Java app. Tá. Vou executar aqui agora. Então a gente vai ver aqui, ó, o algoritmo ali, cada um dos dois. O algoritmo força bruta, ele gastou 9. O algoritmo Boyer-Muri gastou 11. Por quê? Vamos ver se é realmente isso aqui. O algoritmo força bruta gastou 9. O algoritmo Boyer-Muri gastou 11. Comparações. O negócio é o seguinte. O texto é muito pequeno, certo? O texto é muito pequeno, a gente tem sempre aquela análise assintótica, então foi até proposital para vocês verem que a gente sempre tem que considerar a análise dos algoritmos. A gente viu um algoritmo muito eficiente, mas só que, no final das contas, a gente sempre tem que considerar a natureza do problema, tá certo? Vamos ver aqui se a gente acha algum texto que seja melhor aqui. Se eu fosse casar Maureen, vamos ver aqui. Compilar novamente. Compilou e executei. 9 e 11. Os dois estão eficientes. Será que tem que achar um aqui que é... Peraí. Vamos ver. Ah, não. Deixa eu colocar aqui para executar. BMHS. Vou colocar agora. Vamos ver aqui. Não está indo. Isso é legal se eu achasse um aqui que dava uma... Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu até ver se está retornando aqui que eu preciso. Comp. Comp tá global? Comp tá global. Nem tava imprimindo, na verdade. Mais comp. Que eu tenho que resetar o meu comparador.
Esse negócio não está sendo compilado. Pera aí, gente. Nossa, tirar buscas. Pronto. Agora sim. Agora sim. Vamos pesquisar o padrão I aqui de novo. Então, ó, né? Olha só, o que é aqui? Aqui ele está falando que a gente encontrou o padrão I na posição 9 para os dois algoritmos. Né? Aqui é o força bruta e aqui é justamente o algoritmo Boyer-Moore. A gente consegue ver que o força bruta ele localizou em apenas em 11 passos, né, o nosso padrão. Enquanto o algoritmo Boyer-Moore ele o localizou em 264. Então é justamente para falar aquilo que a gente tem que levar em conta que a tabela que a gente vai pré-computar, vocês viram que a tabela que vai pré-computar, ela é no mínimo de tamanho 256. Se ela é de tamanho 256, só 256 comparações, né, operações a gente já teve que fazer. No caso, se a gente desconsiderar esses 256 aqui, ó, vamos colocar o menos 256 aqui, então, menos 256. Só para a gente ter uma ideia, então, quanto que seria? Ó, se a gente desconsidera os 256, o nosso algoritmo ele já começa a ganhar. Ou seja, se eu ficasse buscando aquela palavra I várias vezes no meu texto, aquele padrão várias vezes, eu seria muito mais eficiente com uma força bruta. Tá certo? Basicamente isso que eu queria mostrar hoje. Eu queria saber se ficou claro para todo mundo, se alguém tem alguma dúvida. Só uma coisa, então, tipo, então, a tabela de passos lá, coisa e tal, a tabelinha lá, então ele é só, se for comparar em nível de passos para uma mesma conjunto de procura, mesmo conjunto de padrões, saca? Não varia muito padrões, então, tipo, ele é bom só em números de passos muito grandes, só se for, tipo, comparar com um texto muito grande, esse tipo de coisa que vamos colocar esse tipo de algoritmo, esse tipo de estratégia de algoritmo. Isso. É bom somente em números grandes, né? É justamente se você pega o Quicksort, sabe? O Quicksort versus o Bubble Sort, para tamanho de array muito pequeno, o Quicksort perde. Né? Do Selection Sort. Tanto é que tem uma otimização que a gente faz no Quicksort, que é que se for muito pequeno, a palavra que a gente está procurando, a gente, ordenando o array, a gente usa um Selection Sort. Aqui você pode fazer a mesma coisa. Quando você vai fazer uma busca num texto pequeno, você faz um algoritmo, usando um algoritmo. Se você faz um texto grande, você faz usando outro algoritmo. Cada algoritmo é para atacar um problema e um tamanho de problema específicos. Entende? Entendi. Mas é isso aí. No caso, então, né, resumindo aí, o que a gente conversou. O Boyer-Moore, ele é legal, ele usa essa tabela de saltos pré-computada, pré-processada, só que, por causa disso, você tem duas coisas, né? Ou você está sempre buscando a mesma palavra e você é rápido, ou um conjunto de palavras, ou senão você está fazendo pesquisa num texto que é muito maior do que o seu padrão. Né? Então aí também é legal. Se não,
aí você tem que ver outros algoritmos, né? Tem um outro algoritmo aí, para quem quiser dar uma olhada, chama KMP, ele é bem eficiente também. Valeu. Falou, gente! Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente fica por aqui. Eu vou parar aqui nossa aula.